Intrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, ameno. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio aborda hoje o Espiritismo Responde. Estaremos fazendo algumas reflexões sobre qual a diferença que há entre reencarnação e ressurreição. Como a doutrina espírita ela interpreta o céu e o inferno. E o diabo, ele existe? Para falar sobre o Espiritismo Responde, aqui junto conosco, o escritor e historiador Marcelo Gil. Marcelo, que satisfação e alegria. Satisfação é minha, Madeira. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui novamente no programa Terceiro Milênio para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita e analisarmos esses temas à luz do espiritismo. É uma alegria estar novamente no teu programa. Muito obrigado, a alegria é toda nossa. Marcelo, grande parte das pessoas tem muitas dúvidas e há muitas vezes muita confusão a respeito de reencarnação e ressurreição. Qual a diferença que há entre ressurreição e reencarnação? Bem, Madeira, é importante se diga antes de mais nada que a doutrina espírita ela não criou a teoria da reencarnação. A ideia da reencarnação, na verdade, é uma ideia muito antiga que vem acompanhando a humanidade há muitos séculos. Há milênios já se acredita em reencarnação no Oriente, por exemplo, como na Índia antiga, há pelo menos 2-3 mil anos antes de Cristo, esse conceito de reencarnação já era estudado e já era divulgado. No Egito Antigo também se acreditava em reencarnação, na Grécia Antiga se falava em reencarnação. Então, a reencarnação não é um conceito criado pela doutrina espírita, inventado pelo espiritismo. Algumas pessoas, particularmente aqui no Brasil, têm essa ideia de que o espiritismo inventou a ideia de reencarnação. Como a doutrina espírita é a doutrina espiritualista reencarnacionista mais divulgada aqui no Ocidente, particularmente no Brasil, as pessoas têm essa tendência de achar que foi o espiritismo que criou a ideia de reencarnação. Não, é uma ideia muito antiga e que difere totalmente da ideia de ressurreição. O dogma da ressurreição está presente em muitas das religiões cristãs tradicionais, como, por exemplo, no catolicismo. A ressurreição é a ideia segundo a qual o homem, depois de morto, pode voltar a habitar a terra no mesmo corpo que ele possuía antes da morte. Mesmo que ele já tenha morrido há muito tempo, mesmo que este corpo, por ele abandonado, já esteja decomposto, já nem sequer exista mais. Segundo a ideia da ressurreição, no dia do juízo final, haverá a possibilidade dos espíritos, das almas dos mortos, retornarem à Terra e voltarem a habitar o corpo que possuíam durante o período em que estavam aqui encarnados, aqui vivendo. Isso aconteceria, é claro, através de um processo miraculoso, através de um processo sobrenatural. Pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, o corpo já decomposto, o corpo que já não existe mais, iria se recompor. E o Espírito então retorna para este mesmo corpo. Ele retoma o mesmo corpo que possuía a pessoa aqui enquanto estava viva. Nós sabemos, evidentemente, que quando alguém morre e nós sepultamos o corpo já está em processo de decomposição. Depois de um tempo relativamente curto, este corpo deixa de existir, os elementos se dispersam na natureza e são absorvidos pela natureza. Então, uma pessoa que morreu há 100, 200, 300 anos, há 1000 anos, enfim, já não existe mais nenhum elemento deste corpo. Portanto, para que ocorresse o processo de ressurreição, esse processo todo teria de ser sobrenatural, miraculoso. E me desculpe te interromper, Marcelo, e atualmente temos a cremação também. Exatamente, temos a cremação, através da qual os elementos que compõem o corpo,
eles se dispersam de maneira muito mais rápida através da cremação. No entanto, para os defensores da ressurreição, isso aconteceria de modo sobrenatural. Este corpo já decomposto, esse corpo já não existe mais, se reorganizaria para que o espírito pudesse habitá-lo novamente. Já a ideia de reencarnação é completamente diferente. É a ideia segundo a qual o espírito retorna ao plano físico, retorna à Terra, mas em um novo corpo. É sempre o mesmo espírito, mas vivendo vidas diferentes no plano físico. Então, no momento em que ocorre o processo de fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito começa a se ligar neste novo corpo, que está começando a se formar. Então, durante o processo de gestação, enquanto o corpo da criança vai se formando no útero da mãe, o espírito reencarnante está se ligando célula a este novo corpo. Então, a ideia de reencarnação nos remete à ideia de pluralidade das existências. O mesmo espírito vive diversas vezes no plano físico. Cada uma dessas suas vivências é num corpo diferente. É por isso que nós, no Espiritismo, deixamos bem claro que aquela ideia que normalmente as pessoas reproduzem por aí, dizendo: quando eu morrer, para onde será que o meu espírito vai? Isso está errado. Porque nós não temos um espírito, como muita gente diz. Nós somos um espírito. Nós temos um corpo físico que nos pertence transitoriamente enquanto estamos encarnados aqui. Mas somos um espírito. Às vezes, durante o sono, nós sabemos que o espírito se desprende parcialmente do corpo e as pessoas costumam também dizer de forma errada: para onde será que o meu espírito vai quando eu durmo? Como se o espírito fosse uma coisa e a pessoa outra. Exatamente. Não. O correto é: para onde será que eu vou durante o sono? Quando eu morrer, não é o meu espírito que vai sair, sou eu quem vai sair do corpo. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo durante o período em que nós estamos aqui reencarnados. De modo que o que nós sepultamos, na verdade, lá nos cemitérios, não é a pessoa, é o corpo que aquele espírito possuiu durante o período em que ele estava aqui reencarnado. E a reencarnação, ela vai ocorrer sempre de modo progressivo. O espírito não pode voltar, não pode retroagir no sentido de que, por exemplo, um ser humano jamais vai reencarnar no corpo de um animal, que é uma crença um pouco difundida ainda no Oriente, na Grécia, na Índia. Na Grécia Antiga também se falava disso, na teoria da mentepsicose, a ideia de que o espírito humano, por uma questão de expiação, de pagamento de dívidas, de vidas passadas, poderia ser obrigado a reencarnar no corpo de um animal. A doutrina espírita nos explica que isso não acontece. O processo de reencarnação é sempre progressivo. Nós jamais reencarnaremos no corpo de um animal. Reencarnaremos sempre na espécie humana. Em cada uma dessas vidas teremos um corpo. No momento em que o espírito se desliga deste corpo, por ocasião da morte, bem, aí é o fim da vida biológica. Este corpo não pode se refazer, esse corpo não pode se recompor, esse corpo entra em decomposição e o espírito não retorna mais a este corpo físico. Porque para nós espíritas o sobrenatural não existe. A doutrina espírita nega a existência do sobrenatural. Tudo o que acontece, acontece dentro da natureza. Inclusive os espíritos não estão fora da natureza, não são seres sobrenaturais. Os espíritos estão dentro da natureza. Existem espíritos reencarnados, que somos nós, e espíritos desencarnados, que estão no plano espiritual. Mas todos estamos dentro da natureza. O sobrenatural, o milagre, não existe. O sobrenatural é aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. O milagre é aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas que ocorre dentro da natureza, porque tudo pertence à natureza. E a questão, Marcelo, do céu e do inferno, há também assim, muita confusão, e muitas vezes, não só confusão, como também algumas fantasias, que o céu, tu vai para o céu ficar entre os anjos, exato, uma vida contemplativa, ou vai para o inferno e terá o tormento eterno. O tormento eterno, sofrimento. Como a
a doutrina espírita ela interpreta o céu e o inferno? Bem, para nós espíritas, o céu e o inferno são estados de espírito. Não são lugares específicos para abrigar os espíritos por toda a eternidade depois da morte. A ideia de céu e de inferno está muito ligada à ideia de que a vida depois da morte ela é estática, ela é permanente, ela é perpétua. Quem morre jamais retornará à vida a não ser no dia do juízo final se ressuscitar, mas permanecerá em um local específico, segundo essas doutrinas, né? As religiões tradicionais cristãs, permanecerá num local específico, ou de tormento eterno, ou um local de felicidade absoluta também eterna, que seria o inferno e o céu. Para nós espíritas, o céu e o inferno são estados de espírito, dependem do estado de espírito de cada um de nós depois da desencarnação. Cada um de nós, depois de desencarnar, se encontrará exatamente de acordo com as suas ações, as suas práticas durante a sua encarnação aqui. Porque todos nós somos obrigados sempre a colhermos aquilo que plantamos. É por isso que nós sempre dizemos no Espiritismo que a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Nós somos livres para semearmos o que quisermos, mas na medida que semeamos, somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Nós nunca ouvimos dizer que na natureza alguém tenha plantado trigo e colhido milho, ou vice-versa. Quem planta trigo, colherá milho. Quem planta milho, colherá milho. Não é? Quem planta trigo, colherá trigo. Desculpe, quem planta milho, colherá milho. Então, não há nenhuma possibilidade de ser diferente. Em relação à vida espiritual, ocorre da mesma forma. Não há nenhuma inversão. Nós somos obrigatoriamente livres para escolhermos aquilo que vamos plantar. É o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Plantaremos milho ou plantaremos trigo? Podemos escolher o plantio, mas o plantio determina a colheita, evidentemente. Com relação à vida após a morte, ocorre algo semelhante. De modo que aquele que plantou coisas ruins durante a vida, efetivamente vai, depois da morte, colher os frutos daquilo que plantou. No entanto, não há um lugar específico para que isso aconteça no mundo espiritual de modo permanente. Por quê? Nós sempre ficamos com a porta aberta para podermos nos melhorar e progredir através da reencarnação. Nós costumamos dizer que a ideia do inferno, por exemplo, ela se desmente através do raciocínio mais simples. Vamos dar um exemplo. O caso de uma mãe e de um filho, onde há um amor sincero entre os dois. Um amor puro, um amor intenso entre esta mãe e este filho. Vamos imaginar a seguinte situação. Por questão de contingência, de vida, a mãe morre e vai para o céu. E, segundo a doutrina cristã tradicional, vai no céu gozar de felicidade absoluta por toda a eternidade. O filho, que não foi tão bom quanto a mãe, morre e vai para o inferno. E terá de sofrer o tormento eterno do inferno. Eu pergunto, como esta mãe no céu conseguirá gozar da felicidade absoluta, contemplando seu filho no inferno, sofrendo os tormentos do inferno, tormentos que ele haverá de sofrer por toda a eternidade? A felicidade dessa mãe estará comprometida nessas circunstâncias. Com certeza. Será impossível. Inclusive os teólogos da igreja, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tentaram de diversas formas de maneira resolver essa questão. Como que seria possível essa mãe no céu conseguir gozar de felicidade absoluta vendo o filho no inferno e sabendo que o filho terá de permanecer no inferno por toda a eternidade? Para eles isso seria possível pela presença do Espírito Santo. Segundo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, essa mãe conseguiria ser feliz de forma miraculosa. Pela graça da presença do Espírito Santo, ela conseguiria ver o seu filho sofrendo os tormentos do inferno sem se abalar com isso, sem deixar de ser feliz com isso. Ora, na minha visão, isso é impossível. E todo mundo que é mãe, todo mundo que é pai, será obrigado a concordar comigo. Então, a vida após a morte, ela é sempre transitória
em estado de felicidade para aquele espírito que ainda não atingiu a perfeição. Nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias até atingirmos a perfeição. Mas o nosso estado de espírito no plano espiritual, quando seja um estado de espírito negativo, em sofrimento, ele é transitório. Porque haverá outras possibilidades para que o espírito resgate suas dívidas do passado, para que o espírito construa a sua própria felicidade através da reencarnação, onde nós vamos evoluindo moralmente e onde nós vamos evoluindo intelectualmente, até atingirmos a perfeição. Atingida a perfeição, cessa para o espírito a necessidade de reencarnar. Ele não necessita mais reencarnar, porque já atingiu a perfeição. Nós sabemos que estamos muito longe ainda disso. Portanto, cada um depois da morte haverá de colher exatamente aquilo que plantou e estará no lugar que merece estar, sem que isso nos leve a crer que exista um lugar específico no mundo espiritual para punir eternamente e para que os espíritos possam gozar de felicidade absoluta eternamente, tão logo ocorra a morte do corpo físico, que seria o inferno e seria o céu. Então o espiritismo nega a existência desses lugares determinados no plano espiritual. E a questão do demônio, Marcelo? Alguns segmentos religiosos atribuem que muitos males que acontecem na nossa vida e na nossa sociedade é devido ao demônio, né? E como a doutrina espírita ela vê essa questão do demônio? Afinal, ele existe? Para nós espíritas, o demônio não existe. O diabo, Satanás, Lúcifer, seja qual for o nome que queiram dar, o demônio não existe. Para mim, na minha concepção com base nos meus estudos da doutrina espírita, eu encaro essa ideia do demônio como um mecanismo de transferência, um mecanismo de projeção. O ser humano, não podendo suportar os vícios que ele carrega dentro de si mesmo e que são a causa dos males que ocorrem na nossa sociedade, ele transfere isso para fora de si, na figura do diabo, na figura do demônio. Então, nós não somos os responsáveis pelo mal que acontece no mundo. O responsável pelo mal é o diabo. É ele o responsável por tudo de ruim que acontece. O homem só pecou e só começou a viver em desgraça porque foi atentado pelo diabo. Se ele não tivesse sido atentado, né, nós viveríamos até hoje no paraíso. É uma ideia muito cômoda. E de certa forma, me desculpem aqueles que creem na existência do diabo, é uma maneira até mesmo infantil de encararmos as coisas. Nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos, ao invés de estarmos criando e alimentando mecanismos de transferência, mecanismos de projeção, como esse do diabo. Eu costumo brincar e dizer que o diabo tem as costas mais largas da história da humanidade. Ele é o culpado de tudo. Todo mundo o culpa por tudo. Tudo que é desgraça, tudo que é de ruim que acontece na história da humanidade, a culpa é dele. É desde o assassino que matou porque foi atentado pelo diabo, até o esposo ou a esposa que traiu o companheiro porque foi atentado pelo diabo. Então, é uma maneira cômoda de nós transferirmos a responsabilidade de dentro de nós para fora de nós. Criamos um ser mitológico para culparmos. De modo que, se ele é o responsável por tudo de ruim que acontece, nós não precisamos nos preocupar em nos reformar. Nós não precisamos nos preocupar em nos melhorar. Então a ideia do diabo nos leva necessariamente a uma acomodação. Se ele é o responsável por tudo de ruim, não sou eu o responsável? Se as coisas de ruim que acontecem porque as pessoas são atentadas por ele, eu não preciso me reformar, eu não preciso me melhorar. E a postura da doutrina espírita não é só de nos dizer que o diabo não existe, é também de nos mostrar que o inimigo não está fora de nós, o inimigo está dentro de nós. Quando Allan Kardec indaga no Livro dos Espíritos, aos espíritos superiores, qual é o grande inimigo da humanidade? Em outras palavras, ele faz essa indagação no Livro dos Espíritos. Qual é, afinal de contas, o grande inimigo do ser humano, o grande inimigo da humanidade? E os espíritos respondem, também em outras palavras, mas em linhas gerais a resposta é essa. O grande inimigo da humanidade é o egoísmo. E o egoísmo não está fora de nós, o egoísmo está dentro de nós. O egoísmo é o nosso principal vício. O egoísmo é o pai e a mãe de todos os outros vícios. A vaidade vem do egoísmo, o orgulho vem do egoísmo, tudo
que é de ruim que nos acontece, na verdade, acontece em razão do egoísmo que está dentro de nós. Então, para nós combatermos isso, nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos. Não adianta nós ficarmos projetando isso para fora de nós. Não adianta nós ficarmos transferindo isso para fora de nós. Nós precisamos realizar o processo de reforma íntima. Combatermos os nossos defeitos, combatermos os nossos vícios, incentivarmos as nossas virtudes, porque todos nós, apesar de ainda possuirmos vícios, como o egoísmo, já construímos dentro de nós, no decorrer das nossas vidas sucessivas, algumas virtudes. Então precisamos reconhecer dentro de nós onde estão os nossos vícios e como eles se manifestam, onde estão as nossas virtudes, como elas se manifestam, que virtudes ainda nos faltam construir. E aí traçarmos um plano para nos reformarmos. Nós só podemos reformar, Madeira, aquilo que nós conhecemos. Então, se nós não nos autoconhecemos, como vamos nos reformar? Normalmente as pessoas passam a vida inteira tentando conhecer os outros e tentando reformar os outros. E a morte as surpreende sem que elas tenham tentado sequer reformar a si mesmas. Jesus já nos diz isso em palavras poéticas no Evangelho, né? Nos chamando de hipócritas. Hipócritas, vedes um cisco no olho de vosso próximo, quando não vedes uma trave no vosso próprio olho. Ou seja, nós temos uma facilidade enorme de percebermos pequenos defeitos dos outros e uma dificuldade também enorme de vermos grandes defeitos em nós mesmos. Precisamos mudar isso. Precisamos compreender, repito, que o inimigo não está fora de nós. Não é o diabo. O inimigo está dentro de nós. Algumas outras pessoas que já superaram essa ideia do diabo costumam criar mecanismos de transferência e projeção compensatórios. Compensam a ideia do diabo. Não acreditam mais no diabo, mas acabam compensando isso com outros mecanismos de transferência. Alguns outros mecanismos. E outros mecanismos de transferência. Um deles, que eu mais cito normalmente quando falo sobre isso, é o horóscopo. Vocês refletem o horóscopo, os signos do zodíaco. Então eu costumo ver muitas pessoas dizendo isso. O fulano, ele é teimoso porque ele é do signo tal. Eu sou teimoso porque eu sou de tal signo. Então a culpa não é minha, a culpa é do signo, a culpa é dos astros. O outro lá é bravo porque é do signo de leão ou é do signo de touro. Então ele repete, eu sou bravo porque eu sou do signo de leão, eu sou do signo de touro. Eu sou explosivo porque eu sou de tal signo. Eu sou vingativo porque eu sou de tal signo. Então a culpa é sempre do signo, não é minha. Nunca é nossa. Nunca é nossa. Então é um mecanismo de transferência que substitui a figura do diabo. Muita gente bota a culpa no diabo. Outros tantos, nos tempos que estamos vivendo, recorrem a outros mecanismos de transferência, como, por exemplo, os signos do zodíaco. Todas as características negativas que o indivíduo tem, não é culpa dele ter, é culpa dos astros. Ele tem porque nasceu sob aquele signo. Ora, também é uma questão infantil, é um posicionamento infantil. Nós somos bravos, orgulhosos, vaidosos, teimosos, não porque nós somos desse signo ou daquele, mas porque nós somos assim, efetivamente nos construímos assim, e precisamos encarar isso para nos reformar, ao invés de ficarmos transferindo isso, projetando isso para as estrelas. Isso não resolve o problema. Isso não efetivamente nos dá condições de resolvermos. Então são posicionamentos muito cômodos que a humanidade vem alimentando ao longo do tempo. Não só com relação às coisas negativas, mas também, Madeira, com relação à solução dos problemas. Vejam que, de modo geral, algumas das religiões cristãs tradicionais ficam apostando e incentivando os seus adeptos a apostar no retorno de Jesus para resolver todos os problemas. Então a culpa de tudo que é ruim que acontece é do diabo. E a responsabilidade em resolver tudo é de Jesus. Ele é que vai voltar no dia do juízo à frente de um exército de anjos e resolver todos os problemas da humanidade. A culpa das coisas ruins é do diabo e a responsabilidade em resolver tudo é de Jesus. Ora, nada mais cômodo do que isso. Eu não preciso me preocupar com nada. A culpa não é minha das coisas ruins que estão acontecendo. E a responsabilidade em resolver essas coisas ruins também não é minha, é de Jesus. É Ele que vai voltar. Então eu fico esperando. E não me reformo, não me melhoro, não me encaro a mim mesmo, fico encarando os outros, achando os defeitos dos outros, apontando os defeitos dos outros e nem sequer me preocupo em buscar os meus próprios defeitos.
Já que tudo que ruim que acontece no mundo não é culpa minha, é do diabo. E a responsabilidade de resolver também não é minha, é de Jesus. A doutrina espírita nos diz: o diabo não existe. O grande inimigo da humanidade é o egoísmo. O egoísmo está dentro de nós. Para combatê-lo, precisamos nos voltar para dentro de nós. Jesus não vai voltar no dia do juízo por uma questão muito simples. Só pode voltar quem foi. Jesus nunca foi. Ele nunca abandonou. Ele nunca foi embora. É o governador espiritual da terra. E já veio. Já nos ensinou o caminho. Agora querem o quê? Que Jesus, além de ter nos ensinado o caminho, faça o caminho por nós? Aí não, aí é demais. É um posicionamento infantil, que na doutrina espírita nos ajuda a superar esse posicionamento infantil. Jesus nos ensinou o caminho, mas quem tem de percorrer o caminho somos nós, senão não tem graça. O mestre vir, nos ensinar o caminho e ter de percorrê-lo por nós também. Não, os problemas existem, eles são causados pelo nosso próprio egoísmo e nos compete superar este egoísmo dentro de nós. No dia em que a humanidade superar o egoísmo, no dia que o homem combater o egoísmo dentro de si e superar esse terrível vício, todos os problemas sociais chegarão ao fim e a humanidade de fato conseguirá viver em paz, todos tendo todas as suas necessidades. E eu te pergunto assim, Marcelo, a proposta da doutrina espírita é justamente essa, é a nossa autotransformação, a nossa melhora? Autotransformação, a nossa melhora, a reforma íntima. Agora, eu posso ajudar o outro a se reformar, só ajudar. Eu não posso fazer a reforma dele. Certo. E eu também não posso impor a ele a reforma, porque é o livre-arbítrio. A gente pode ajudar, auxiliar. Exatamente, auxiliar o outro. Agora, a reforma que me compete fazer na vida é a minha. A cada um compete fazer a sua própria reforma. É evidente que nós podemos auxiliar os nossos companheiros de jornada a se auto-reformar, mas, no entanto, nós não podemos reformar os outros. E nós não podemos obrigar os outros a se reformar. Tem muita gente que confunde os objetivos da vida nesse sentido e passa a vida inteira, como eu disse, tentando reformar os outros. E esquece da tarefa de se auto-reformar. Para tanto, é preciso nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Não adianta ficarmos vendo os defeitos alheios, se não somos capazes de reconhecer os nossos próprios defeitos, sendo que o pior deles, o grande inimigo, é sempre o egoísmo. Não é uma novidade. Não. Jesus já nos diz isso no Evangelho. Infelizmente, deturparam as suas palavras ao longo do tempo e passaram-se 2000 anos sem que as pessoas entendam efetivamente isso. Vamos parar com a mania que ainda cultivamos de vermos o cisco no olho do próximo e não enxergarmos a trave no nosso próprio olho. Marcelo, queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo importantes esclarecimentos, né, com variados assuntos a qual nós abordamos no nosso programa. Muito obrigado. Madeira, a satisfação é minha. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço aos nossos telespectadores. E em outras oportunidades estaremos aqui seguramente abordando outros temas à luz do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos fala de absolutamente tudo e que nos esclarece tudo com base na razão, nos proporcionando o que Allan Kardec chamava de fé inabalável, a fé esclarecida. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Você pode acessar os nossos programas no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Nós ficamos por aqui, agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência, lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham assim uma semana repleta de alegria, sucesso, saúde, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire mo